noite a todos. Obrigado pela escolha de estarem aqui. Obrigado à casa, mais uma vez, pela oportunidade. Esse que é um tema que eu trago pela segunda vez. E é muito curioso porque cada vez você pode falar do mesmo tema e a cada nova oportunidade você enxerga mais coisas, né, nas informações que são trazidas pelas Escrituras. Quando eu estava complementando esse material, não foi diferente, tive até que me segurar, porque eu falei, daqui a pouco eu preciso de 2 horas, mas é uma parábola de Jesus, como várias outras, que está carregada de ensinamentos e de informações bem profundos, né? E de conhecimentos tanto para o nosso crescimento pessoal, quanto de cunho histórico mesmo, né? Lá de trás, de milênios atrás, desde que o povo de Israel foi escolhido como o povo de Deus. Então, para essa parábola, para essa passagem especificamente, né, nós temos nas Escrituras, e eu gosto sempre de lembrar, que dentro do possível, hoje, como a gente tem o acesso à literatura espírita, dentro do possível, se aparecer uma informação que está ligada à Bíblia, né, aos testamentos, volta lá nos testamentos e coloca os dois lado a lado, que você vai entender melhor, muitas vezes, o que você leu no testamento há um tempo atrás. Muitos foram católicos, ou protestantes, ou evangélicos, e que naquela oportunidade a gente ainda não tinha esclarecimento para entender. A espiritualidade hoje vem trazendo para nós esse esclarecimento e uma complementação de tudo que está escrito há muito tempo atrás, né? No Velho e no Novo Testamento. Então, como a gente vai falar da figueira seca, que está no capítulo 19 do Evangelho, na fé que transporta montanhas, e naquela passagem que Jesus cobra dos seus discípulos a fé, né, que realmente verdadeira pode mover montanhas. Na Escritura, né, nós temos a passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 11, nos versículos 12, 13 e 14, 20, 21, 22 e 23, para quem depois se interessar, tá? E quando eu falo de parábola, ou aqui ou nas aulas, quem já teve a oportunidade de presenciar, eu gosto sempre de definir parábola, tá? Porque às vezes não fica claro para todo mundo. E a definição de parábola hoje que nos interessa, que nos é relevante hoje aqui, é a seguinte: é um substantivo feminino, né? E compreende uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, é uma história, né, que os profetas, que Jesus contava, cheia de elementos ali que tinham a ver com o dia a dia ou com as coisas que podiam ser marcantes para as pessoas que os estavam ouvindo, né? E especificamente, né, uma narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral, porque quando a gente fala da mensagem trazida por um profeta ou dos ensinamentos de Jesus, nós sabemos que ele estava sempre tentando promover o nosso progresso e a nossa evolução moral, principalmente, né? Naquela época lá atrás, a maioria de nós ainda não tinha maturidade cognitiva para entender, e por essa razão nós viemos nos arrastando por séculos aí até hoje, para até que um belo dia a gente vai acordar para tudo que foi ensinado. Por exemplo, né, as parábolas que são encontradas nos evangelhos, como a parábola do filho pródigo. Então Jesus falava aos homens de sua época através de parábolas. Ele contava uma história, a maior parte delas, eu não sei se
se todos vocês sabem, eram histórias que não eram reais, né? Então, olha a grandeza, a sabedoria do mestre quando ele criava toda uma narrativa para colocar ali dentro tudo o que ele precisava ensinar. E ele ensinava, porque os acontecimentos narrados eram acontecimentos que marcavam a vida das pessoas ou que as pessoas carregavam com elas para sempre, mudando o seu comportamento, mudando as suas crenças, fazendo com que elas acreditassem em Jesus como o Messias, ou passassem mesmo até se converter a crentes em Deus, quando muitos eram pagãos e não tinham crença nenhuma. Então a história tinha que ser muito boa e muito bem contada, né? E a figueira seca é uma delas. Eu vou tentar mostrar para vocês que é uma das melhores, na minha opinião, especialmente. Essa era a forma mais simples dele transmitir os preciosos ensinamentos de uma maneira clara e marcante. Então aí tem uma exemplificação dele rodeado de pessoas e gesticulando e contando alguma coisa ali para influenciar e mudar a vida das pessoas que o seguiam. E essa é a passagem, a essência da passagem da figueira seca. E no dia seguinte, está lá em Marcos, no capítulo 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Vocês podem perceber que eu marquei o alguma coisa aí de amarelo, e lá na frente eu vou explicar por quê. Né? Porque Marcos fala, Jesus teve fome, viu a figueira e foi ver se achava alguma coisa. Né? Olhando rapidamente e processando essa informação rapidamente, você pode pensar, Jesus teve fome, viu a figueira e foi procurar figo. Né? Mas esse alguma coisa aí vai nos mostrar algo mais adiante. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Né? Então, não era época de figos. Quem conhece as figueiras sabe que elas criam folhas para poder frutificar. Né? Então, se não era época de figo, nem folha devia ter. Né, a princípio, mas ele olhou, frondosa, eles estavam caminhando, folhas, e foi procurar alguma coisa porque ele tinha fome. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, nesse momento aqui, Jesus encenou ele criou aquela situação, né, na saída de Betânia, para que os discípulos pudessem ver ele se pronunciando em relação à figueira. Eu não coloquei aqui, mas no dia seguinte, quando eles voltaram de Jerusalém, tava lá a figueira seca da ponta do último galho até a raiz. E Pedro, né, ao passarem novamente pela árvore, fala, olha, mestre, olha ali a figueira que o Senhor amaldiçoou. Né? E aí tem uma coisa interessante, porque é difícil imaginar que Jesus amaldiçoou alguma coisa, né? Quem vai imaginar que Jesus amaldiçoou a figueira? De forma alguma. Né? Tudo isso fazia parte da história e da parábola que ele queria mostrar naquele episódio. Tá? E aí, só para complementar, como eu falei da fé que remove montanhas, Jesus, né, faz aquele fechamento do ensinamento ali para Pedro, dizendo, vocês não fazem o que eu faço porque não têm fé. Porque se tivesse fé, né, tudo que quisessem aconteceria se crescem no meu Pai e se tivessem realmente a certeza de que podem fazer qualquer coisa. Tá? Acontece que as parábolas, tá, elas
elas podem ser contadas, histórias faladas, ou histórias apenas encenadas. Pelas ações e pelos exemplos, pelo comportamento ou dos profetas ou de Jesus, muita coisa já poderia ser ensinada. Não precisava ser ele sentar, as pessoas chegarem perto e ele contar, tinha um pai que o filho saiu, pediu a herança, né? Nesse caso foi uma simples ação. Ele passou, se aproximou, nunca mais coma fruto de ti, e a figueira secou. Foi simples a ação de Jesus, né? Mas carregada de ensinamento. Então, as parábolas podem ser também veiculadas através de ações simbólicas. Para trazer uma mensagem de Deus, os profetas podiam falar ou encenar, ensinando através de suas ações. Por exemplo, né? Eu me contive aqui para não trazer as parábolas, as profecias de cada profeta que eu vou citar, para não estender demais, mas também depois fica o convite para vocês procurarem se interessarem. Por exemplo, o profeta Isaías, né? Yahweh mandou, ou seja, e os profetas são a ligação de Deus com os homens, né? Então Deus se reporta aos profetas para trazer a mensagem aos homens. Então Yahweh, que é Senhor em hebraico, mandou que Isaías encenasse alguma coisa para trazer um aviso para o povo de Israel. Em Isaías capítulo 20, versículo 3, né, você tem uma das encenações e uma das parábolas que Isaías profetizou para os homens, e ele, para resumir, essa profecia envolvia que ele andasse nu pela cidade. Deus disse para ele: tira a roupa e o sapato e caminha. O povo logo vai ver e vai falar: tá doido, né? Tá doido. Mas tinha um ensinamento nessa ação. Jeremias, capítulo 19, versículos de 1 a 11, né? Ele profetiza a ruína de Jerusalém. Deus chega até ele e fala: compra um vaso, vá até o templo, destrua o vaso na frente de todos, na frente dos sacerdotes, e espera que eles vão te perguntar o que aquilo significa. Quando ele chegou e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês estão desviados da lei de Deus, e Deus me mandou mostrar para vocês que vocês serão destruídos como esse vaso. 4 dias de prisão para Jeremias, tá? E mais um exemplo, Ezequiel, né? No capítulo 4, dos versículos 1 a 4, mais uma vez Deus vem a ele e fala: faça um desenho da cidade de Jerusalém, do templo, e com pedras e outros artifícios simule uma guerra. E mostre para as pessoas que é o destino de Jerusalém e do povo de Israel por causa das atitudes e das ações que eles têm cometido. Por que eu trouxe isso aqui? Porque isso aqui é Velho Testamento. Então eu gosto sempre de lembrar que o Velho e o Novo Testamento estão conectados o tempo inteiro. As profecias do Velho Testamento, né, elas vão culminar com o Novo Testamento e com a vinda de Jesus, e nós vamos entender por quê, né? Então, por séculos e séculos, Deus trouxe as informações e os avisos, mas o povo de Israel não soube seguir e andar na linha reta de acordo com o que a lei estabelecia. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, por exemplo, Jeremias, há 600 anos antes de Cristo, e Ezequiel também no século 6 antes de Cristo. Então, quando a gente vê as parábolas de Jesus nos evangelhos, nós, muitas vezes, se nós nos ativermos apenas ao Novo Testamento, a gente acha que parábola é uma coisa nova, é uma coisa que Jesus instituiu. Mas não, isso vem lá de trás,
né? O que acontece, o motivo de ter precisado que Jesus viesse para trazer as parábolas dele foi a nossa resistência em não querer mudar lá atrás, né? Insistir em não obedecer e contrariar o que Deus já tinha nos ensinado bem antes. E ainda, o profeta Oséias, que viveu 800 anos antes de Cristo, né? No capítulo 9, versículo 10, ele traz a seguinte informação. Olha como é que as coisas começam a fazer sentido e eu quero que vocês vão tentando conectar com a nossa figueira, lá no começo da história. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Percebe como há 800 anos o povo de Israel, os sacerdotes, nos templos, já estavam contrariando o que Deus determinava? E ainda, em Oséias capítulo 2, no versículo 12, ele diz: e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Isso é Deus falando, né? Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Então tem sempre aqui um indício do aviso de Deus e do destino de não se cumprirem as boas ações que a lei determinava. No livro Consolador, de Chico e Emmanuel, tem uma parte, um capítulo que só fala de profetas. E, naturalmente, estamos falando de Velho Testamento também, né? A pergunta 276 diz o seguinte: a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? E a resposta é: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor Jesus, pois só ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Então observa que o Espiritismo nos traz, com Chico e Emmanuel, uma confirmação de todos os profetas que foram enviados no Velho Testamento e que nós sabemos que estavam sob a tutela de Jesus, porque Jesus é o governador da terra. Então, quando eles falam assim, parece que eles estavam inspirados. Não, não parece. Era Jesus, a ponte era Jesus, Isaías, Jeremias, Miqueias, Oséias, Rabacuque, quem quer que você queira, falando para os homens. Fala para tomar cuidado. Fala que estão desviando da lei. Avisa isso. Anda nu, tira o sapato, quebra o vaso, desenha o templo. E olha que maravilha, guiados e tutelados diretamente por Jesus, que numa das suas falas, depois mais tarde, confirma novamente isso. Quando ele está no templo diante dos sacerdotes, e os sacerdotes viram para ele e falam, ironizando, ah lá, tem 20 e poucos anos e diz que já viu Abraão. Em João capítulo 8, no versículo 58, Jesus vira para os sacerdotes e diz: disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está no começo de tudo, né? E agora eu pergunto, imagina para você o sacerdote do templo, né, ouvindo um filho de carpinteiro maluco, maltrapilho, chegando para você e falando: quem mandou Abraão fui eu. Você não está entendendo, amigo. Né? Abraão, eu estava antes.
né? Enquanto principalmente para os judeus, Abraão é o início de tudo, né? É o início da lei, é o início da caminhada da humanidade, do povo de Israel na terra. E finalmente, prometo que é o último profeta, tá? Miqueias agora vai dar o fechamento que a gente precisa para linkar com a tal figueira. 700 anos antes de Cristo, Miqueias, no capítulo 7, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos seus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Olha só, 700 anos, Miqueias falando de figueira, falando de mau comportamento e falando de destruição. 700 anos mais tarde, Jesus passa na figueira, que não tem figo, tá frondosa, tá bonita, mas não dá fruto. Olha para ela e fala: acabou, seca. Tenta linkar e vejam se faz algum sentido, se há alguma relação na cabeça de vocês. Porque faz, tá? Agora, finalmente, a figueira, tá? Toda essa introdução para chegar na figueira agora. A figueira e seu significado. Então, o que quer dizer? Qual é a representação dessa figueira como ensinamento naquele momento em que Jesus está voltando de Betânia para Jerusalém para comemorar a Páscoa? Uma bela figueira, frondosa, né? Primeiro significado que importa para nós, o fato de ser uma árvore. A árvore significa vida, ela simboliza a coletividade, né? A árvore frondosa denota vigor, força, prosperidade, porque da árvore você obtém os frutos, né? E por que a figueira? Porque a figueira representa justamente o povo hebreu, a nação de Israel. Então, esse é o sentido. A nação de Israel que vinha há tanto tempo, né, merecendo toda a dedicação, toda a proteção divina, todos os aconselhamentos, todas as orientações, né, todas as intervenções que Deus fez pelo povo de Israel nas guerras, né, para que eles vencessem, para que eles prosperassem, né, e ainda assim o desvio do que os mandamentos previam. Então nós estamos fazendo aqui uma contraposição entre aparência e essência. Os sacerdotes no templo estavam sempre bem vestidos, estavam bem travestidos de hipocrisia, porque eles pregavam alguma coisa e muitos deles faziam outra por baixo. Eles já cultivavam a vaidade, o orgulho, a obsessão pelo poder, a avareza, né? Essa ligação e essa predileção pelo bem material, né? Então, por fora, uma bela e frondosa figueira, por dentro, sem frutos. Nada de próspero, nada de frutificante. Naquele momento, né, se podia extrair daqueles líderes do povo de Israel. Então, a verdadeira religiosidade é aquela medida pelos frutos
e não pela exuberância externa das folhas. É por isso, gente, que quando o Espiritismo chega até nós e nós chegamos até ele, né, não há mais espaço para que nós sejamos hipócritas, falemos uma coisa e façamos outra. Porque nós somos realmente quem somos quando estamos sozinhos conosco mesmo. Só que a gente agora sabe que a espiritualidade está de olho. Então, quando você, né, vai dar aquela olhada de um lado para o outro e vai fazer aquela malinagem, você tem que lembrar que tem um monte de gente te assistindo. Inclusive aqueles que estão aqui hoje, para onde você vem e eu venho e todos viemos e começamos a falar de amor, caridade, blá blá blá, não briga no trânsito, respeita, perdoa, blá blá blá. Mas lá fora, na hora que a menor oportunidade aparece, a gente escorrega, né? E isso me incomoda. Isso me incomoda porque tem hora que eu tenho uma vontade tão grande de fazer determinadas coisas, mas eu tenho que me segurar porque eu falo, não tem jeito, vou chegar lá no centro, vou dar palestra, na hora que a primeira oportunidade aparecer, eles vão me dar uma lapada para me deixar no chão, sem graça. E não é isso que a gente quer. O bom é não precisar agir dessa forma e ter a consciência limpa de que estamos fazendo tudo que a gente precisa fazer, fazendo o dever de casa da forma certa, né? Então essa religiosidade que nós muitas vezes vemos por aí, um monte de gente falando bastante coisa bonitinha, né? Mas que na intimidade, ali nas quatro paredes, quando tá sozinho, fala ou pensa de forma totalmente oposta. Vamos, por isso, orar e vigiar. E a fé, né? A fé é um elemento, é a cereja desse bolo na parábola da figueira. Porque quando ele vem de Betânia para Jerusalém, ele está com os seus apóstolos, ele precisa se certificar de uma coisa, né? Quando ele vira e fala, a figueira secou e vocês não conseguem porque não têm fé, homens de pouca fé. Ele precisa se certificar que eles têm essa fé inabalável, né? E que confiavam em Deus. Por quê? Porque aqueles eram os últimos momentos deles juntos antes da crucificação. E Jesus sabe que ele vai ser crucificado e vai deixar uma parada dura para trás ali, que se não for, se não tiver em muito boas mãos, ele não vai conseguir que siga adiante, né? Que é a fundação e a prosperidade da sua igreja. Então aqueles eram os últimos momentos de Jesus junto deles, antes da sua crucificação. Dessa forma, então, quando Jesus fala à figueira que não se coma mais fruto dela, ele está determinando uma sentença, né, ao povo de Israel, que por séculos veio sendo preparado, né? Os profetas anunciaram que haveria a chegada de um Messias. Por fim, diante de tanta desordem, Jesus decide, vou descer, vou chegar lá bem simplesinho, né? Eu vou contrariar todas as concepções que eles têm de rei, de reino e de Messias, e vamos ver no que vai dar. Jesus desce, gente, e o povo coloca ele na cruz. Olha que fim, olha que fim específico e característico para Jesus concluir que nada dos últimos milênios foi aprendido pelo povo. Então aquela figueira seca representava o fim, a sentença de Deus para o povo de Israel. As práticas já não eram mais aquelas ensinadas e ratificadas pela lei enviada por Deus. Como é que está a nossa hora? Ainda está, tudo bem.
Então Jesus usa os símbolos, né? Aí de novo a pergunta que eu já fiz. Ele amaldiçoou a figueira, gente? Vocês acreditam realmente nisso? Né? Jesus não amaldiçoa e nem amaldiçoa ninguém em momento nenhum. Ele precisava daquela ação para mostrar e chegar no ensinamento que ele precisava passar para as pessoas. E aí a pergunta crucial para essa parábola. Jesus tinha fome. Marcos diz, ele teve fome e se aproximou da figueira, né? Mas não era época de figos. Aí eu pergunto, Jesus não sabia e não sabe de cada mínimo detalhe do que aconteceu, do que aconteceria e do que acontece no planeta que ele governa? Então, quando ele chega perto da figueira, ele já tinha certeza que não tinha figo. Ele já tinha certeza que aquela figueira frondosa estava frutificando em abril, quando se colhia figo em maio. E por uma razão, para que esse ensinamento fosse transmitido. A fome que Jesus tinha não era de figo, não era uma fome física para encher o estômago, né? A fome que Jesus tinha, né, era a resposta do povo hebreu depois de tantos ensinamentos e da preparação que Deus vinha trazendo com as profecias para esse povo, né, para colocar em prática o amor e a caridade divinas. A fome de Jesus era essa. Era tudo que ele precisava e que também nós sabemos que ele já sabia que não ia acontecer. Né? Ele já vem disposto a ir para a cruz e sabendo que ia para a cruz. Abre um parênteses. No livro do Cornélios, o centurião que viu Jesus, vou dar um spoiler aqui, me perdoem, tá? Para quem não leu ainda o livro, tem uma coisa que, quando eu li, me deixou tão impressionado, porque Cornélio já estava convertido ao cristianismo, e como centurião romano, na noite em que Jesus foi preso, ele tinha acesso à cela. E ele chega para Jesus e diz: mestre, toma minha roupa e foge, que eu vou ficar no seu lugar e vou morrer no seu lugar. E Jesus diz para ele: não, meu amigo, muito obrigado pela oferta, não com essas palavras, né? Mas isso tá predestinado a acontecer e precisa acontecer dessa forma. Né? Olha que maravilha, né? E nós só sabemos isso não tem escritura nenhuma, nós só sabemos isso por causa da espiritualidade e da doutrina. Olha que maravilha. Quando você lia lá atrás que Jesus foi preso, estava numa cela na noite anterior e foi humilhado pelos soldados e no dia seguinte foi levado para a crucificação, é o que restou das escrituras e dos vestígios que sobraram dos evangelhos. Vem a espiritualidade e nos dá um parênteses pequeno e grandioso, mas grandioso, uma informação tão grandiosa como essa. Né? Então estava tudo previsto, né? Mas ainda assim as parábolas e os ensinamentos precisavam ser transmitidos. Então, a figueira fechando. A figueira seca representa a nação de Israel, que rejeita o Filho de Deus, que por fora aparenta seguir a lei, mas por dentro não frutifica no bem, e logo terá o seu fim decorrente de não produzir bons frutos. Daí a alguns anos, né, com todos os acontecimentos que viriam após tudo que a gente sabe nos últimos séculos, né, acontece a transição do povo de Deus para a pátria do Evangelho atualmente, que é o nosso Brasil, né? E aí eu pergunto, qual o sentido e a importância dessa lição para nossas vidas na contemporaneidade? É agora que nos interessa enquanto espíritas, tá? A figueira foi um belo exemplo, é uma bela história, foi uma bela ação e veio carregada de ensinamentos que talvez muitos só compreenderam melhor hoje,
né? Ah, não, eu vi a figueira, secou, Deus só estava testando a fé, né? Estava testando a fé e estava falando também uma série de outras coisas embutidas naquela parábola. Para nós hoje, né, o ensinamento e a reflexão que eu quero trazer é a seguinte: nós somos todos árvores, nós somos todos figueiras, né? Mas nós não podemos ser figueiras improdutivas. Nós precisamos frutificar e prosperar por nós mesmos e pelo bem daqueles que passam por nós na estrada de Betânia ali, que cruzam os nossos caminhos. Então eu pergunto, quais são os nossos frutos? Quais são os frutos que todos os dias nós buscamos, né, germinar, fazer crescer para contribuir na seara bendita da lei divina? Qual é a lição para nós espíritas, né? Por essa razão, nós precisamos perseverar na fé e na determinação. Todos os dias, quando a gente vem e assiste uma aula, né, sempre o tema pega no nosso pedrinha no sapato, pega no nosso calcanhar, por alguma razão, e muitas vezes aquilo que a gente está vendo na palestra ou na aula é um acontecimento que nós vivenciamos naquele dia mesmo, né? Então nós sabemos que ainda somos falhos, temos os nossos percalços, as nossas quedas, mas nós precisamos, além de crer, precisamos ser determinados nessa nossa busca intensa, diária, de sermos melhores, né, enquanto espíritos imortais que nós somos. Nós ainda todos vamos cair muito e precisamos da fé para nos ajudar a levantar e da determinação para continuar caminhando, né? E o Espiritismo é isso para nós, né? É o Consolador prometido que Jesus anunciou lá atrás, nos fazendo, enquanto espíritas, os discípulos de hoje. Nós somos os discípulos que estavam acompanhando ele ali na figueira hoje. Nós precisamos deixar o Evangelho entrar em nós e também, não apenas entrar, e também sair de nós, praticando e colocando todos esses ensinamentos, né, em funcionamento nas nossas vidas. Não podemos fraquejar e devemos ser perseverantes pela causa espírita, que já, na minha opinião, avançou tanto, né? Há pouco tempo atrás eu me lembrava de conversas em âmbito religioso em que eu ficava assim pensando, eu falo ou não falo? Né? Eu falo que sou, eu falo que não sou, deixa eu ver, eu vou apanhar ou não vou só ser xingado, né? E hoje não, e hoje eu vejo uma grande diferença nisso, porque é natural, o Espiritismo ainda é muito novo, né? Se você comparar com as demais doutrinas, as demais religiões, as demais crenças, ele é muito novo, mas a cada década, né, nós conseguimos avanços maravilhosos, tanto do ponto de vista doutrinário, quanto do ponto de vista de ações, de atividades no bem, na caridade, dando exemplo, né, que é a melhor forma de convencer as pessoas que ainda não se converteram ao Espiritismo, de que o Espiritismo é o Consolador prometido. Não há cobrança, né, há apenas responsabilidade. Cada um faz a sua parte por si mesmo e pelo todo, e assim o todo cresce numa contribuição coletiva bem mais forte e bem mais abrangente. Nós precisamos erguer a cabeça como nunca e dizermos com firmeza que sou espírita. Sou espírita. No fim de semana passado eu tive uma experiência muito legal. Para quem não sabe, eu também estudo teologia e estou atualmente estudando hebraico e me deparei com uma pessoa, uma judia,
e a gente debateu judaísmo e espiritismo. E foi gratificante para mim, né? E no final, sabe o que aconteceu? Ela virou para mim e falou assim: eu sou uma judia, não sou muito praticante, não sou muito ortodoxa e tal, mas eu cresci num seio judeu e tal, e hoje eu gosto muito das questões espiritualistas. Aí foi o meu gancho, pois eu sou spiritist. Oh, you are spiritualist? No, I'm spiritist. It's different. Vou te passar um link, e dei para ela um link falando de Allan Kardec. E aí ela falou assim: que legal, vou ler mais a respeito. Pode ser, né? Pode ser que aconteça. Né? E dessa forma eu agradeço e desejo a todos uma boa noite. Voltem para casa sãos e salvos, bem acompanhados, e que a paz de Jesus, né, nos acompanhe e nos ilumine sempre. Tá?